Aí apareceu ali. Boa noite. Vamos aguardando nossos irmãos para a gente poder iniciar hoje, terça-feira, a nossa palestra com a Maria Nazaré. Tudo bem, né, Maria Nazaré? Graças a Deus. Vamos aguardando mais um pouquinho. Gisele, boa noite, Gisele. Sempre conosco, Gisele. Meus irmãos, mais um dia de trabalho, mais um dia de ensinamento e mais um dia de aprendizagem, né, Nazaré? Quando nós nos propomos a ensinar algo, os primeiros a aprender somos nós, né? Somos. Joãozinho, boa noite. Joãozinho, lá de Tupaciguara. A Gisélia da Fazenda Caridade. Então, vamos elevar nosso pensamento, vamos pedir a Jesus que Ele esteja conosco, que a Mãe Santíssima venha nos trazer sabedoria, venha nos trazer a paz, o entendimento a cada dia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos nossos estudos, através das nossas leituras e também através da nossa prática. Podemos ser hoje, amanhã, os seres humanos melhores, diante do Mestre, diante da Mãe Santíssima e diante da espiritualidade que nos assiste. Que venhamos, Senhor Jesus, poder praticar a caridade da palavra, a caridade de ouvir, também a caridade material. Vamos elevar o pensamento e fazer a prece do Pai Nosso ao início dos trabalhos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós, ó Pai. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra, Senhor, de todos os males, e assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças Seja a Deus. bem-vinda, Nazaré. Muito obrigada. Nazaré do Centro Pensamento e Vida, de Uberlândia, nossa colaboradora sempre nas palestras, nos ensinamentos. Sempre bem-vinda, Nazaré. E muito obrigada. Deus abençoe. Obrigada pelo convite. Boa noite para você, para todos os companheiros aí de Araporã, os amigos, para todos aqueles que estão chegando, que vão chegar, que vão nos ver depois. Nós vamos, neste momento, com a graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, com a assistência da espiritualidade maior, tecer alguns comentários sobre uma obra fantástica, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escrito por Humberto de Campos, com pseudônimo de Irmão X, em 1938, esta obra. É uma obra lindíssima, onde o autor espiritual vem nos relatar o descobrimento do Brasil sob a ótica espiritual. É muito lindo. A história, de um modo geral, ela já é linda, porque ela revela o trabalho de um povo, o progresso material, intelectual, espiritual de uma nação, do povo. Imagine, sob o aspecto espiritual, quanta coisa há para nós aprendermos. E este livro, ele traz todo um trabalho feito espiritualmente, sob a coordenação do Cristo, de Ismael, de Eliu, até certo ponto, personagens fundamentais para a implantação, né, do Evangelho do Cristo, a transposição dessa árvore do Evangelho para as terras do Brasil.
Então, é muito importante que nós, espíritas, espiritualistas, leiamos este livro, estudemo-lo, para que nós possamos entender o processo de toda a evolução, da chegada dos portugueses aqui até os momentos atuais. Quanto trabalho, quanto dinamismo, quanta intervenção, quantos pensamentos positivos e quanto sofrimento e quanta dor dos encarnados, para que essa caminhada evolutiva pudesse estar acontecendo. Outra coisa também, entre as coisas que foram reveladas, né, até a área do próprio Brasil, que futuramente iria tornar-se o Brasil, ela foi, antes mesmo da sua descoberta, escolhida por Jesus em um diálogo, em uma conversação com o Eliú. O Eliú era um tipo de sociólogo espiritual que estudava, acompanhava a evolução dos seres primitivos aqui do orbe, principalmente em terras brasileiras. É muito lindo isso. Então, durante uma assembleia no mundo espiritual, Jesus foi informado, né, por Eliú que haveria algumas terras que ali se encontravam ainda espíritos imaturos, propensos a receber ensinamentos, ou seja, eram almas que poderiam estar recebendo os ensinamentos, absorvendo, precisavam disso para que eles pudessem crescer. E seria uma ocasião muito boa de recomeçar por aqui o grande movimento da evangelização de espíritos encarnados no planeta Terra. Muito bem. Conta esse livro com riqueza de detalhes, meus irmãos, os planos que as falanges espirituais desenrolaram no mundo espiritual, os projetos feitos, os espíritos que se agregaram para construir esta história linda e maravilhosa do nosso Brasil querido, não é? Influenciando homens encarnados sob a luz do divino evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, né? Desde o despertar, né, da Europa com as grandes navegações lá no século XIV, até a proclamação da República, toda a história e trajetória brasileira analisada sob o aspecto espiritual está para nós nesta obra fantástica, maravilhosa, meus irmãos. Quando nós dizemos assim, o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do evangelho, nós espíritas enchemos o peito, não é? E falamos com aquela confiança, com aquela fé, com aquele amor. Mas há uma pergunta que nós devemos nos fazer, meus queridos. O que ou quem que define o que é a pátria do evangelho? Quem define se aqui realmente se estabelecerá a pátria do evangelho? A nossa própria consciência nos dirá. Seremos nós, com o amor desenvolvido plenamente, com todas as virtudes em trabalho e produtividade, o amor imperando nos pensamentos e nas nossas ações, e o próximo sendo a nossa ponte de ligação com Deus e não um trampolim para que nós possamos galgar algum espaço. Então, meus amigos, o Brasil ele tem uma tarefa de ser a referência mundial, também como nação econômica e modelo político e social, mas principalmente o local de evangelização, ou seja,
escola onde nós vamos nos formar espiritualmente. É aqui que vamos desenvolver as sensibilidades, as nossas faculdades de amar, de sentir, de perceber o outro, de ajudar, aprender a ser fraterno, a ser solidário, a trabalhar em grupo, em conjunto, a não excluir nem descartar o outro, mas agregar o outro, compartilhar com o outro. Então, essa é a missão do nosso país. E não é Jesus, não é Ismael, não é Deus que irá fazer esse serviço, porque a parte deles já foi feita. Agora, esse serviço é nosso. Os outros espíritos que já se adiantaram mais do que nós, como Emmanuel, Chico Xavier, muitos outros homens do pensamento, da filosofia, que já reencarnaram em vários locais do orbe para ajudar na evolução intelectual e moral humana, eles poderão até reencarnar aqui no Brasil, sim, para ajudar a alavancar. Mas nós, enquanto estamos aqui encarnados, meus irmãos, temos essa responsabilidade de trabalhar efetivamente para que aqui realmente seja o Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Primeiro, estabelecendo o Evangelho de Jesus para dentro de nós mesmos. Nossas atitudes e pensamentos serem pautados sobre aquilo que Jesus nos ensinou e exemplificou um dia. Quando nós estivermos imbuídos desse desejo, conscientes do papel que nós temos, nós estaremos trabalhando efetivamente para que aqui se estabeleça a pátria do Evangelho. Porque não adianta cruzar os braços e esperar que os outros façam, que outros espíritos venham só nos ajudar, se nós, enquanto espíritas cristãos, não estivermos imbuídos desse desejo, dessa vontade de se transformar primeiramente e, consequentemente, transformar o meio no qual nós estamos inseridos. Vamos pensar no século XIV, que era o século da fome, da guerra, da peste, da miséria, quanta dor e quanta tribulação. Muitos de nós mesmos poderemos ter vivido nesse período e passado por grandes dificuldades lá. E hoje pode ser que nós estejamos aqui os mesmos de ontem, lá naquele período da peste, vivenciando hoje os problemas da Covid, mas numa era diferente, diferenciada, numa época em que nos proporciona falar uns com os outros à distância, levar alegria, esperança, consolação, incentivar ao amor e a boa prática que nós aprendemos no nosso Evangelho, nessa doutrina fantástica que é o Espiritismo. Então, certa feita, Jesus diz para o Eliú, em uma conversa no mundo espiritual: meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere ao meu Evangelho. Olha só, lutas fratricidas, quanto já houve e ainda há, irmãos matando irmãos, ofendendo irmãos. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, Jesus dizendo a Eliú. Impetuosos, aniquilando uns aos outros como caíns desvairados. Então, nessa conversação, o Eliú pergunta para Jesus: mas, Senhor, em toda parte do mundo, quais que são os locais santos? Porque as guerras se fizeram em nome do Cristo para defender locais santos, onde o Cristo viveu, onde ele estava enterrado. As pessoas brigavam para se apropriar desses espaços terrenos, esquecidos dos ensinamentos do Cristo, que deveríamos amar uns aos outros, abraçar, trazer os outros, formar um grande movimento de almas em torno dos ensinamentos dele. Então,
o Eliú pergunta, qual que seria o local santo aqui na terra? Olha só. E Jesus diz para ele, mas qual o lugar na terra, Eliú, que não é santo? Olha que maravilha de resposta. Em toda parte do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam as bênçãos de Deus, convertida em luz para todas as criaturas. Mas, infelizmente, não vejo senão o sofrimento como o caminho para modificar toda essa situação. Então, a dor, ela é corrigenda. Ela é um medicamento amargo, uma metodologia necessária para espíritos rebeldes, indiferentes, omissos, preguiçosos, intolerantes. Ninguém castiga ninguém, Jesus não impetra dor e sofrimento e castigo, e nem Deus para ninguém. Mas nós, com os maus procedimentos, criamos vínculos negativos uns com os outros, e na hora do acerto com estas pessoas, diante da nossa consciência e do outro, vêm as problemáticas, os sofrimentos, as situações difíceis e dolorosas, para que a gente venha enfrentar. Então, Eliú disse para Jesus nesse momento, Senhor, então visitemos os continentes ignorados, porque essa Europa está dessa forma, vamos para outros continentes ignorados, onde espíritos jovens ainda aguardam a semente de uma vida nova, que eram os naturais, que já existiam. Então, eles vêm no mundo espiritual para a região da América. E Jesus diz para Eliú, Eliú, onde fica nessas terras novas o recanto planetário, da qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana, que é o Cruzeiro do Sul. Então Eliú desce, convida o mestre para descer a América mais abaixo, e no lugar onde seria o Brasil, Jesus, então, ergue as mãos para o alto, como se ele estivesse invocando as bênçãos dos céus, do Pai, né? E de todos os elementos superiores para aquele extraordinário local, opulento, de verde, de pássaros, de animais, né? E então Jesus exclama, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Olha só que coisa mais linda. E naquele mesmo instante, o Eliú já ficou sabendo da parte do mestre que ele já iria reencarnar para poder ajudar a alavancar todos esses acontecimentos aí. E em 1394, o Eliú reencarna como filho do Dom João I, como infante Henrique de Sagres. Gente, e é muito importante, nasceu em Portugal, filho do rei, com recursos, porque ali iria investir-se em navegações para que futuramente esses portugueses, eles próprios, chegassem até as terras brasileiras para iniciar esse grande movimento de redenção das almas. É uma história simplesmente fantástica, meus irmãos. Muito bem. A árvore do Evangelho de Jesus, nós a podemos comparar como a árvore que nós conhecemos. A árvore que conhecemos, natureza, ela tem raízes, ela tem tronco e ela tem uma copa. Ela floresce e também frutifica, dá sombra, umidifica o ambiente, absorve o gás carbônico e volta para a natureza em oxigênio, propiciando uma atmosfera agradável e necessária à nossa saúde física
espiritual. Então, Jesus transplantou a árvore do evangelho que estava, né, na região europeia, trouxe para cá para reiniciar este grande movimento de evangelização de almas que iria acontecer após o descobrimento das terras brasileiras. Essa raiz da árvore do Evangelho do Cristo, nós poderíamos dizer aqui, como o livro nos mostra, todos os profetas do Velho Testamento que vieram pregar, né, a moral, ensinar a moral, nos convocar a reformarmos-nos moralmente. E todos foram martirizados, como na passagem. Foram convidar e foram sacrificados. O tronco desta árvore do Evangelho é a própria moral do Cristo, que ele veio pessoalmente dar exemplos e ensinar. Principiando das bem-aventuranças, segundo Gandhi, se tudo se queimasse e se perdesse no planeta Terra e apenas restasse as bem-aventuranças, o planeta teria subsídios para evangelizar-se interiormente e estarem nas pegadas do Cristo, trabalhando em prol da sua construção espiritual. Muito bem. A copa seria o espírito da coisa, seria o espiritismo, seria o recordar, o relembrar, o rememorar das lições que o Cristo já havia trazido, tirando o véu para que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que Jesus já havia dito. E em 1857 vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, prometido para os apóstolos, que está lá na Bíblia, e nós sabemos que foi prometido na reunião com os apóstolos, que mais tarde ele enviaria um outro Consolador para recordar todas as coisas que ele havia dito e que foram esquecidas. É muito legal isso aí, meus irmãos. Então, vamos lá. Há uma tríade extremamente importante, caríssimos, extremamente importante, nesta primeira fase, para que o Brasil iniciasse esse grande projeto de evangelização espiritual. E nós colocaremos aqui, como o livro nos mostra, os portugueses, nessa tríade, aqui em cima. Aqui, nós teríamos os naturais, que são os índios que já habitavam as terras, né, naquele momento, e os negros, os africanos, que foram trazidos para cá. Então, é uma tríade muitíssimo importante, sem falar nos degredados, nos condenados, nas pessoas que sofriam lá de Portugal o degredo, eram expulsos para essa terra distante como castigo pelos crimes cometidos em Portugal. Muito bem. Então, os portugueses, nós sempre, quando vamos estudar a história, a gente sempre toma um lado e uma posição, e nós precisamos de aprender a ver todos os ângulos e todos os lados, para não cometermos injustiça. Os portugueses vieram para cá, não só com sentido de evangelização, eles vieram mesmo com sentido de enriquecimento, de apropriar-se de novas terras. Foi para isso que a coroa investiu
nas navegações, nas construções de grandes navios, né? E que vieram vários, dentre elas Santa Maria Pinta e Ninha, né? Vieram, naquele momento lá, quase 2.000 pessoas. Então, vieram muitas pessoas para cá, e todos foram, eles trabalharam para que o Brasil estivesse nessa construção. Eles trouxeram benefícios também, protegeram essas terras de alguma forma, até o momento que deu, quando chegou o nível que ele poderia sair do jugo de Portugal, as coisas foram acontecendo, movimentos sociais foram acontecendo para que o evangelho de fato fosse protegido aqui, que essas terras fossem protegidas e fossem o povo crescendo cada vez mais, formando uma grande família espiritual que viria abrigar a muitos outros que se aportassem às terras brasileiras, meus irmãos. Então, mas a gente pode pensar assim, por que Portugal foi escolhido na Europa? Olha que na Europa, a Europa já pegou fogo, não é, meus irmãos? Quem já viu um pouquinho da história, sabe que pouquíssimos, raríssimos foram os países que não estavam em guerra, que não entraram em conflitos. Então, por que Portugal foi escolhido para o início desse movimento, onde o Elio, que era um dos missionários, foi encarnado como o Henrique de Sagres, filho de Dom João I. Por quê? Porque os portugueses eram o povo mais trabalhador e mais pacífico que existia naquele momento. Era o povo mais pacífico que tinha e trabalhador. Então, tudo é analisado. Para isso existe a sociologia, que estuda esses movimentos sociais, as tendências para o crescimento, a convivência das pessoas, a sociologia, a filosofia, coisas tão necessárias para o progresso humano, que hoje estão assim querendo sufocar cada vez mais, mas não vão conseguir, né, de forma alguma. Os portugueses eram aqueles que ofereciam as condições. O Elio, neste momento, reencarna em terras portuguesas para encabeçar o grande movimento das navegações e dar o pontapé inicial aos acontecimentos aqui no nosso Brasil, meus irmãos. Muito bem. E aí, o elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Esses índios receberam de coração e alegria os portugueses que chegaram, abriram as portas do coração, compartilharam, mas depois quanto eles sofreram e foram explorados. E quantos nossos irmãos indígenas estão sendo explorados, as suas terras saqueadas, incendiadas, eles estão sendo mortos. Precisamos orar dia e noite, pedindo a intervenção divina e humana daqueles que podem intervir, para que os nossos naturais sejam respeitados nos seus espaços, porque aqui é a casa deles, já era a casa deles, e eles não têm que ser excluídos, né? Eles criaram as oportunidades para que hoje também nós estivéssemos aqui. O outro elemento que veio escrever com seus sacrifícios e seus sofrimentos, um dos mais belos poemas foi o da raça negra em favor da humanidade, os negros, tão discriminados, que coisa horrível, meu Deus. Nossos irmãos, né, que eram contrabandeados e trazidos para cá. Quanta contribuição negros e índios trouxeram para o nosso país. E hoje as pessoas cerram os olhos a esse movimento todo e os tratam com desrespeito. Mas nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Nós não podemos permitir isso. Muito bem.
A gente fala que o Brasil foi descoberto. Foi descoberta, sim, foi descoberto, sim, o caminho para essas terras. Foi descoberto por eles, o caminho. Mas as terras brasileiras não foram descobertas. O que houve foi uma tomada de posse. Porque a gente descobre um lugar que não há ninguém, que ninguém nunca foi lá antes, nunca esteve. Como é que se descobre um local onde já existe gente que mora lá, que tinha toda uma cultura, uma sabedoria, uma religiosidade, uma vida, né, com a natureza? Eles já estavam aqui, então não houve descoberta das terras brasileiras, houve tomada de posse pelos portugueses. Agora, os caminhos que conduziram até aqui foram descobertas, que fique claro. E o capitão Cabral, né, tensionava levar a bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. Todos esses grandes navegadores que tiveram, Cristóvão Colombo, né, Pedro Álvares Cabral e vários outros, que eu não vou ficar falando aqui que não dá tempo, todos eles compunham o grupo do Cristo, que estavam envolvidos em todo este trabalho, meus queridos irmãos. Eles foram aproveitados, né, em todos os seus ascendentes mediúnicos, esses intuições, ninguém age sozinho. Os espíritos estavam o tempo todo conversando com eles em pensamento, em espíritos retirados durante a noite no corpo físico. Só para vocês terem noção, durante a viagem, o Cabral tinha as noites povoadas de sonhos, as caravelas que se inquietavam nas águas lá do oceano, elas cedem a impulsos de orientação imperceptível. Quem estava no leme, né, estava sendo praticamente, ele era ali um canal da espiritualidade, onde eles estavam sendo conduzidos, como somos conduzidos na nossa vida. Então, chegam ao sul da Bahia, no dia 22 de abril de 1500, em frente a um monte que se batizou de Monte Pascoal. Olha só que coisa mais linda. E o Portugal permaneceu com o Brasil por 300 anos. Meus irmãos, por 300 anos, 3 séculos, Portugal aqui esteve. Explorou o ouro? Explorou, levou. Explorou a madeira, o pau-brasil? Explorou. Tirou riquezas daqui? Sim, tirou. Mas foi abrigo da família portuguesa. Quando a Inquisição lá chegou, eles vieram para cá morar aqui. Eles vieram, um pouco ficou lá, outros ficaram, né? A família real veio para cá, foi um local onde os acolheu nos momentos de maior dificuldade lá na Europa, e só o Brasil conseguiu manter-se uno, indivisível, na América, entre todos os embates políticos de todo o tempo. O nosso país é um só desde o primeiro, não repartiu em nada, não se fragmentou como outros países por aí. É muito interessante isso aí. Muito bem. Então, naqueles dias longínquos de 1500, já se ouvia no Brasil os ecos acariciadores do sermão da montanha, trazidos, meus irmãos, pelos religiosos. Porque para cá também vieram os catequistas, né? O primeiro feito de Ismael foi um socorro a um náufrago, porque as pessoas, os deportados que vieram para cá, pensa você ser deportado como castigo para uma terra longínqua, distante, que você nunca mais veria os seus familiares, as pessoas que você amasse. Imaginemos no lugar dessa pessoa. Então, um desses deportados foi para alto mar, quando foi deixado e o navio ia longe, ele foi para alto mar no sentido de se suicidar, de tirar a sua
própria vida. Mas então, o próprio Ismael fez um feito, né? Orou, Jesus, tem de piedade dele, e intuiu na sua cabeça, né? Pensamentos novos, pensamentos diferentes, pensamentos de esperança, de que tudo aquilo ali pudesse passar e que ele pudesse ter uma vida melhor. Então, Jesus, tem de piedade da minha infinita amargura, foi o que esse encarnado que iria tirar a própria vida nas águas do oceano falou. E naquele instante ele pediu: Senhor, envia-me a morte ao meu espírito desterrado. Mas ele ora, e uma força misteriosa toma conta daquele coração sofrido. E ele é conduzido novamente às terras firmes, onde o seu coração encontraria uma família nova, na nova terra, que futuramente seria o Brasil, não é? O Brasil, vamos dizer assim, não é, meus irmãos? Então, foi o primeiro feito do Ismael, foi interceder e interferir na mente daquele irmão, salvando-o de um suicídio. É muito bonito, eu fico emocionada. Já li 5 vezes esse livro. Recentemente, para esta palestra, eu li novamente e depois o estudei, detalhado. É fantástico. Olha essa frase do Humberto de Campos. A natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos. Por quê? Para que todas as folhas tenham o seu momento de ver o sol. Traduzindo, nós temos chacoalhões, meus irmãos, somos como a árvore, que recebemos ventos fortes, né? Somos chacoalhados. E mesmo se nós formos como essas folhas, que cairmos ao chão, nós vamos ter oportunidade de, do chão, visualizar a luz do sol. A dor e o sofrimento nos faz chegar à luz da consciência. E os degradados? Quem são esses degradados? Só com o Tomé de Souza foi o primeiro governador geral que houve no Brasil. Quando ele veio para cá, ele trouxe 400 degradados. 400, né? Pois é. E Jesus diz para Ismael: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro do Sul. Então, é neste momento que Jesus passa a bola para Ismael, o coloca com a grande responsabilidade, não é, de cuidar do Brasil. Maravilhoso, realmente fantástico. Para uma compreensão mais ampla do povo brasileiro, a gente deve lembrar que os 2 séculos, o 15 e o 16, eles foram marcados pela influência do capitalismo comercial. Todo mundo sabe disso, né? E foi isso que impulsionou. As grandes navegações iniciaram por conta desse capitalismo comercial. Ir para outras terras, pegar matéria-prima, transformá-las, levar coisas daqui para lá, vender, os caminhos que conduziam às Índias. Então, esse comércio pelo oceano foi muito importante, e nas águas orientadas para chegarem até os locais que deveriam chegar, para esse grande início do movimento cristão nessas terras latinas, não é? Muito bem, vamos mais adiante. Dentro desse quadro, então, Jesus entrega o comando do Brasil a Ismael. A missão de Ismael aqui no Brasil era reunir todos os sedentos de justiça divina, os degradados, os simples de coração com os índios,
sob a influência dos missionários espirituais que vinham de Portugal, né? Dentro desses humildes e aflitos aí, eram os escravos, que eram degredados, que vinham para cá também, né? Então, estamos aí na mão de Jesus Cristo e de Ismael, essa grande competência. Então, nós não precisamos de ter medo de nada, não. Ismael instituiu um programa, então, para suas atividades espirituais aqui na Terra do Cruzeiro. Enviar missionários para a evangelização. Uns ficariam lá em Portugal, outros viriam aqui para o Brasil. Tem alguns missionários que nós nos lembramos, estudamos a história, né? José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome e vários outros. A história não nominou as pessoas que vieram para esse sacrifício, para esse grande trabalho, não é? Mas que se constituíram importantíssimos para a história do nosso país. Não é? O Martim Afonso, por exemplo, quando veio, o Tomé trouxe 400, ele trouxe mais 300. Né? Em 1553, chega o Anchieta e o Duarte da Costa aqui no nosso país, grandes homens, espíritos fenomenais, corajosos, né? Os catequistas eram o sal dessa nova terra, do nosso país, né? E o primeiro nome do nosso Brasil foi Terra de Santa Cruz. Os jesuítas tinham uma responsabilidade muito grande. Eles faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Quem fez pedagogia, quem estudou história mais aprofundado, já leu demais, estudou demais sobre essa Companhia de Jesus, né? Essa Companhia de Jesus foi criada com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo afora. Foi super conveniente que eles viessem para cá. E aqui eles chegaram. Durante algum tempo, essas missões dificultaram a escravização. Olha só, os jesuítas interferiam a favor dos índios e dos escravos, dizendo que os índios eram pessoas livres por natureza e eles tinham condições de receber os sacramentos. Olha só. E se opunham à escravização dessas pessoas. Tentavam, de alguma forma, defendê-las da escravidão, os jesuítas. Mas vocês sabem muito bem como é. Para que o capital gire, muitas pessoas entram neste processo, tipo como uma escravização mesmo, hoje mesmo, em modos diferentes, de alguma forma, todos nós estamos nesse processo ainda, pagando, né, pelo crime da escravidão, da guerra do Paraguai, nós estamos tudo quitando esses débitos aí, né? Mas estamos aqui com a misericórdia divina e a grande oportunidade de crescer espiritualmente, de ajudar os outros a crescerem. Então, um dia, lá no mundo espiritual, Ismael busca Jesus decepcionado e diz para Jesus: Senhor, sinto dificuldade para fazer prevalecer os vossos desígnios nos territórios onde para a vossa bênção. Os donatários, que eles dividiram em domínios e colocaram cada trecho, né? Eles dividiram e colocaram os donatários para poder tomar conta daquelas terras. Então, eles estavam escravizando os negros que vinham de Luanda, Guiné, Angola, e os pobres cativos, os indígenas, né, tratavam eles como se fossem selvagens. Eu quero que vocês prestem atenção no que Jesus respondeu para o Ismael. Ismael, acerena teu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabe que os homens têm responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas ou coletivas.
tudo que fazemos isoladamente repercute no coletivo. E tanto isoladamente como coletivamente, se fizermos algo que impede o outro de crescer e causa sofrimento, seremos responsabilizados por isso, né? Então, Jesus continua. Mas se nós não podemos tolher-lhes as atitudes, a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, ao qual nós estamos todos submetidos, né? Onde cada qual receberá de conformidade com seus atos, lei de causa e efeito, né? Os que praticarem o nefando comércio sofrerão de pessoas, sofrerão igualmente nos dias futuros, quando forem também vendidos e flagelados em idênticas circunstâncias. Então, meus amigos, nos espaços, o Ismael e as suas falanges, eles já procuravam estruturar movimentos sociais, pessoas que já estavam encarnadas aqui para se mobilizarem socialmente, para que as ideias republicanas e abolicionistas acontecessem, né, com serenidade, com esclarecimento, no propósito de evitar derramamento de sangue, mortes fratricidas. Então, tudo está dentro do contexto. Muito bem. Nenhum de nós ignora que a metodologia que Deus, que Jesus e a espiritualidade utiliza conosco é a da oportunidade do trabalho. Não há outro meio de redenção espiritual a não ser pelo trabalho. São oportunidades. Para isso, reencarnamos. Um dos princípios mais importantes que a doutrina espírita trabalha conosco, que é a reencarnação, é através da multiplicidade de vidas, das inúmeras experiências, onde vamos trocando de lugar uns com os outros e vivenciando experiências mil, é que nós vamos valorizando as coisas e aprendendo a valorar as pessoas, vamos aprendendo a nos colocar no lugar do outro, que é outridade ou alteridade, e vamos, consequentemente, crescendo espiritual, desenvolvendo sentimentos. Muito bem. Então, Jesus diz para Ismael, abriga aí nas sagradas extensões dos territórios do país do Evangelho, que era o Brasil, todos os infortunados e infelizes da Europa, que desencarnariam e viriam para cá. Tragam tudo para cá. Agasalha-os no solo bendito, alimentando-os. Porque as lágrimas lavam todas as manchas da alma. Repetindo, as lágrimas lavam todas as manchas da alma. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, o Evangelho nos diz. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós precisamos de bem dizer a Deus que pela dor neste mundo nos marcou para a glória nos céus. Sede pacientes, porque a paciência é também uma caridade, meus caríssimos irmãos. E mais, Jesus ainda disse para Ismael, traga para cá, para a terra do cruzeiro, todos os antigos batalhadores das cruzadas. Os senhores feudais da Idade Média, tragam todos para cá pela reencarnação. Tragam os padres inquisidores da Europa, todos para cá. Todos os espíritos rebeldes e revoltados da Europa, traz tudo para cá. Todos aqueles que estão perdidos nos caminhos das trevas das suas consciências impuras,
sejam trazidos para cá, com a grande oportunidade do trabalho para a redenção de suas próprias almas, porque as lágrimas lavam todas as manchas da alma. E olha, será que eu vou precisar de falar para vocês que é aqui no Brasil que todo esse grupo reencarnou e que principalmente estão reencarnados no movimento espírita? Hã? Aqueles que estão fazendo o grande movimento da renovação pelo espiritismo, estamos todos nessa condição aí. Se pudéssemos entrar online no nosso cadastro lá atrás para ver as vidas passadas, nós estamos dentro desses agrupamentos todos aqui, né, meus irmãos? Pois é, que coisa maravilhosa. E eu acho lindo. Então, no desdobramento todo dessas ações espirituais, Ismael convocou também almas decididas e heróicas para a construção da obra. Que ele não ia largar todo mundo assim a esmo. Muitos são aqueles que já têm o preparo, não são perfeitos, mas têm preparo, têm base, têm raça, como Paulo teve, né, bem lá atrás. São espíritos decididos que não têm medo. Então, eles foram trazidos para cá, para esta grande obra, para essa construção. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro, ou depositado no seio da terra generosa. O Humberto Campos nos diz. E essa missão está com os bandeirantes, meus amigos, né? Por isso que surgiu, bem depois, o movimento para as bandeiras. Minas Gerais, então, por que Minas tem esse nome de Minas? Por conta de jazidas, riquezas, diamantes, ouro, pedrarias das mais variadas, né? Então, que saíam daqui a mancheias para Portugal. E isso foi provocando um desgaste e antes que a independência, né, do Brasil se estabelecesse, houve outros movimentos muito importantes, né? Os abolicionistas, houve movimentos em Minas, onde o Tiradentes foi sacrificado né, com sua própria vida para defender as pessoas espoliadas, escravizadas. E estavam aqui naquele momento se doando inteiramente, não se importando em imolarem-se. Imagine, ir para a forca e depois ser esquartejado. Continua ainda na equipe do Cristo trabalhando como o livro nos ensina. Sem ter medo, somos brasileiros, não precisamos ter medo de nada. Temos que ter a coragem, estamos sob as mãos abençoadas de Jesus, sob a tutela de Ismael, e tantos espíritos junto a nós. Oh, meu Deus, é motivo somente de agradecer por estarmos nessa terra abençoada que é esse Brasil, amar o Brasil, imaginarmos-nos abraçando o Brasil inteiro, trazendo para dentro do nosso peito, mentalizando coisas boas para os governantes, que mesmo que estejam tendo a oportunidade de frutificar e de dar o bom trabalho, muitos não conseguem ainda vencer a si mesmo e cometem coisas absurdas enquanto governam, levando dor e sofrimento ao povo brasileiro. Mas como Jesus disse, cada um responderá por si, por tudo aquilo que está desperdiçando de talento que poderia trabalhar e multiplicar para a sua nação. Virão mais tarde, com nova consciência,
fazendo parte de movimentos sociais em defesa do povo e da sociedade. Virão novamente. Aguardemos. Então não precisamos ter ódio nem raiva de ninguém. Podemos ter partido, sim. Podemos ter partido político, podemos ter partido ideológico, podemos ter partido religioso, mas o nosso partido é o Cristo, nosso maior partido é Jesus. E aproveitar esta encarnação para que a gente possa ajudar agora, meus irmãos, nesse momento, o Brasil a levantar, começando daqui da mente, do coração, emitindo fluidos, pensamentos de esperança e que todas as mazelas e as coisas negativas vão passar e o nosso Brasil vai voltar a sorrir. O povo brasileiro descansará daqui mais alguns dias de lutas acerbas. As coisas vão se encaminhar. Novas pessoas virão ocupando lugares para essas transformações, para essas realizações enormes. Então, nós não precisamos preocupar com os outros, preocupemos com o que nós podemos fazer para ajudar estes outros, né? Muito lindo. E aí a gente chega no movimento da independência. Que maravilha, né? O Brasil, meus caríssimos, como diz o livro, não está somente destinado a suprir necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, não. O Brasil, como nós já temos informações da espiritualidade, ele tem tudo para descedentar, para matar a fome, para abrigar os povos mesmos da Europa que deverão, né, vir para cá nos momentos de maiores dificuldades que acontecerão por aí afora. A gente sabe disso. Mas o Brasil tem uma missão, que é principalmente facultar ao mundo inteirinho uma expressão consoladora, de consolação, de fé raciocinada. Aqui tem a missão de ser o maior celeiro das claridades espirituais do orbe inteiro. Isso é que o livro nos mostra. Esta é a fala de Emmanuel, também dentro deste livro. E aqui, nessa abençoada escola de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda, a gente sabe disso. Por piores que sejam os problemas políticos aqui no Brasil, de interesses particulares, de corrupção, que essas coisas fazem parte de seres encarnados num processo de um planeta de expiação, em transição para regeneração, né? Nós estamos ainda nessa vanguarda, nós ainda ocupamos esse posto dessa vanguarda de espiritualização. O nosso país é um povo espiritualizado, um povo alegre, um povo bom. Olha, nessa pandemia, em todos os lugares, pessoas se movimentando em grandes tarefas de solidariedade, de fraternidade legítima, para poder matar a fome dos nossos irmãos, para levar a roupa, a cama, a comida, o agasalho. O povo é generoso, é uma coisa muito linda de se ver. Pena que as coisas boas não têm muita repercussão. O bem é tímido, não é? O bem é tímido. E nós precisamos falar no bem, vibrar no bem, pensar no bem, fazer o bem, meus irmãos. Para que os outros sejam contagiados a esse mesmo bem. E os desencarnados que estão assediando as mentes, desequilibrando mentes, para causar sofrimento em nós próprios, ou que estão em torno de nós, eles também receberão a evangelização pelo nosso estudo, pela nossa oração, pela nossa transformação e pelas nossas práticas. É isso aí, não é? Então, nós estamos a serviço, o Brasil, nós, estamos a serviço do plano invisível, onde
elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então, essa que é a nossa responsabilidade. E aí vem, caríssimos irmãos, o Espiritismo. É aí que a doutrina espírita, meus amores, ela entra. Por quê? Porque o Espiritismo é aquele alimento para a nossa alma. Ele nos esclarece, nos dá subsídios para compreender os porquês de tudo, para que a gente haja melhor, e nos oportuniza e nos incentiva com tantos livros e mensagens daqueles outros que já partiram para cá, para que a gente venha a trabalhar realmente. Então, procurai, olha a frase que o Kardec diz, procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Procuremos no Espiritismo o que pode nos melhorar. Aqui, ó, eis o essencial. Quando os homens forem melhores, atenção, quando os homens, nós todos formos melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Hoje em dia eu fico boba de ver as pessoas diferenciando quem pensa no amor, na fraternidade, na solidariedade, na equidade, na igualdade, quem é contra a violência, a intolerância, os abusos, a escravização, quem defende os direitos das minorias, das maiorias, é chamado de esquerdista, de comunista, e nós nos esquecemos que o mestre é que é referência disso tudo. É Jesus, é o evangelho dele. E a doutrina vai reviver esses ensinamentos para nós, para sermos melhores pessoas, pessoalmente, em família, profissionalmente, socialmente e espiritualmente. Então, o espiritismo é, né, a chave, a porta é Jesus Cristo. Então, o movimento espírita, ele tem um contributo a oferecer. Qual que é a contribuição do espiritismo nessa obra de regeneração da humanidade? É tudo isso aí. É cada um que reencarna vir com um compromisso de fundamentar tarefas, atividades esclarecedoras, para que as pessoas tenham acesso às informações, sejam esclarecidas, consoladas, amparadas, aconselhadas, ajudadas, amadas, respeitadas. E quantos já reencarnaram aqui na Terra, não é? O Luiz Saião, Albano do Couto, que eu acho que muita gente não sabe, Bittencourt Sampaio, olha só, Frederico Filgueiras, Richard, Zeferino Campos, nomes desconhecidos, mas fundamentais no movimento crescente do espiritismo nas terras brasileiras, né? Eurípides Barçanufo, Ivone Pereira, Chico Xavier, o doutor Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, e nas outras religiões também, quantas alminhas boas reencarnadas nas religiões, nas filosofias, na intelectualidade, na ciência, que já traz em si esse sentimento, essa pureza, essa verdade, essa convicção, essa força de que tem que fazer algo para a humanidade. Oh, meus caríssimos irmãos, a liberdade não exclui a fraternidade. Somos livres para pensar, somos livres para falar, para nos expressar, mas não vamos esquecer da fraternidade, não. Vamos semear a alegria, a esperança, semear o amor, exemplificar a humildade e o amor. O exemplo, não somos perfeitos, nem queiramos ser perfeitos, meus caríssimos irmãos. Não há como ser perfeito até o final dessa encarnação. Mas à medida que a gente errar, a gente voltar ao raciocínio e entender
que nós estamos aqui para este grande trabalho, para produzir. Não podemos ser aquela figueira estéril, mas nós estamos aqui para dar frutos, bons frutos, que matem a fome, que faz com que as pessoas tenham condição de se manter de pé, acreditar em si mesma, na bondade e na misericórdia divina, no amor de Deus e de Jesus por todos nós, se sintam amados e queridos e queiram continuar prosseguindo nessa luta aqui na terra. E só o legítimo cristão poderá, com a sua esperança e o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com seus labores, com seu trabalho, com seu sacrifício, as sementes produtivas na construção da sociedade do nosso futuro. Então, essa é a nossa tarefinha básica aí. E ao escolher o Brasil para transplantar a árvore do Evangelho, Jesus nos deu uma missão. E essa missão é de transmitir ao mundo, ao planeta, a sua mensagem. Qual o país, neste momento, que está responsável pelas vias, pelas redes sociais, espalhando para o mundo a consolação, o evangelho, o espiritismo, a esperança, a alegria, senão o Brasil? E lá fora, os brasileiros que estão lá fora, em todos os países, fazendo movimentos espíritas, fundando centro espírita, fazendo palestras, levando esclarecimento e vibrando num só, uníssonos, em uma só voz, que é o amor, a solidariedade, a fraternidade, trabalho, solidariedade, tolerância. Essa foi a preocupação do nosso mestre leonês de Allan Kardec. Então, Jesus nos deu a missão de transmitir essa mensagem. E nós precisamos de ser fiel naquilo que recebemos como impositivo, como missão. Com a sua conduta, vivenciando tudo o que ensinava, Jesus mostrou como ele deseja que essa missão seja cumprida. Jesus deu exemplo e agora estamos nós aqui, precisando de dar os nossos exemplos também. Então, guardar nos refolhos da nossa alma, meus amigos, o compromisso de amar sempre, incondicionalmente, sem exigir nada de ninguém. Começando agora, meus caríssimos irmãos, trazendo Jesus de volta. Vamos trazer Jesus de volta para dentro de nós, com a força, com a pujança daqueles dias que foram longe, mas que estão também muito perto. E olha, encerro aqui com uma frase de Humberto de Campos. Brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas das revoluções. Repetindo, brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas das revoluções. Vamos embainhar a espada. Vamos parar de ter pensamento de guerras, de movimentos violentos, truculentos, que colocam a vida da população em risco, que mancha nossas mãos de sangue. Não é para essa tarefa que os brasileiros estão aqui. Vamos nos indignar com todas as atitudes truculentas que tiram a vida e a oportunidade do nosso irmão e que impede o outro de ter a liberdade, porque nós estamos a muito custo com o sangue e o sacrifício de muitos irmãos nesses séculos e muito trabalho da espiritualidade para que nós conseguíssemos chegar na democracia. E nós não podemos deixar que a democracia entre em derrocada para se instalar determinados sistemas que são totalmente contrários
aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar. Então, ele ainda disse: não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e grandeza imperecível. Essa é a mensagem que este livro nos passa, nos apanhados que fizemos, porque o tempo é pequeno para falar de coisas tão profundas e tão maravilhosas. Caríssimos, eu os convido a ir para este livro maravilhoso, principalmente nesse momento social. Os espíritas deveriam estudar afinco este livro, para não emitir falas, opiniões equivocadas, que não estejam condizentes com os ensinamentos de Jesus e dos espíritos através da doutrina espírita. Nós precisamos ter muita responsabilidade, uma atitude nossa frente aos acontecimentos, ou errada, ou covardia de nossa parte, não estaremos perdendo a oportunidade de dar o nosso contributo neste momento para que o Evangelho do Cristo se estabeleça nos corações, no nosso primeiramente, nos das outras pessoas. E nós precisamos estar aqui conscientes dos nossos deveres, da nossa responsabilidade. Caríssimos irmãos, que Deus, neste momento, nos abençoe, nos ajude, meus amados, nos dê o discernimento, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo que Jesus já ensinou e exemplificou, e tudo que os Espíritos nos ensinam. Que sejamos pacíficos, alegres, continuemos a ser solidários, continuemos a trabalhar, apesar das críticas e das dificuldades, porque os momentos de dificuldades, eles passarão. Outras mentes virão, outros movimentos virão, e nós conseguiremos mudar muita coisa que precisa ser mudada, mas primeiro, a reforma e a arrumação primeira deve ser dentro de cada um de nós, primeiramente, porque quando a gente melhora aqui por dentro, a forma de ver as pessoas, os seus movimentos, a sua crença, a sua cultura, o seu modo de ser e de agir e de pensar vai ser respeitado. Então, a paz reinará no ambiente. É isso que Jesus quer de nós. Senhor Jesus, derrama suas bênçãos sobre todos nós, sobre o planeta todo, todos os países, a Europa, todos os continentes, Senhor, e principalmente todos os doentes, os governantes, as pessoas que estão se expondo para cuidar dessa enfermidade, para as pessoas que não têm condições de se tratar, para os espíritos fracos que não estão suportando as dificuldades, e muitos estão partindo dessa vida pelas portas do suicídio, porque não estão tendo a paciência e a fé necessárias. Receba, Senhor, em seus braços de amor, os desencarnados que estão desencarnando em massa, por Covid ou por falta de espaço em hospitais, por motivos outros. Senhor, compadecei de todos nós, das nossas misérias humanas. Compadecei de nós, Senhor. Estenda suas bênçãos sobre aqueles que moram nas ruas, que não têm um lar para voltar, para os irmãos que estão nas cadeias públicas e penitenciárias, para todos os hospitais e leitos particulares, para os asilos, os orfanatos. Senhor,
para todos aqueles que estão no movimento da evangelização e da solidariedade, para todas as mentes contrárias, Senhor, para os espíritos que estimulam pensamentos negativos em outras mentes. Derramai a sua luz, Senhor, sobre eles, o seu amor. Envolve-nos, Senhor, com as suas bênçãos, que os espíritos do bem, que são seus emissários que estão por toda a parte, neste momento envolva cada irmão que nos ouve, no seu lar, sua saúde, nos seus locais de trabalho, para todas as pessoas que precisam ir para a luta do dia a dia, trabalhar, porque a vida não para, não pode parar. Abençoai a todos nós. Dai-nos a luz, o entendimento, o discernimento, a tolerância e, principalmente, a fé, a paciência. Que nós possamos mergulhar no seu evangelho, Senhor. Beber da fonte fecunda que o Senhor nos proporcionou, nos fortalecendo para os embates dessa encarnação, agradecidos todos os dias e momentos por estarmos aqui no planeta Terra encarnados neste momento que é de grande oportunidade para todos os nossos espíritos. Senhor, se em seu nome nós iniciamos esta fala, em seu nome, em nome de Deus e em nome da espiritualidade superior, nós encerramos a nossa fala pedindo a sua proteção para a Maria Inês, para todo o seu grupo de trabalho, para o seu lar, sua família, para as famílias e os amigos que nos ouvem, para quem estiverem nos ouvindo posteriormente a este momento, que os seus fluidos benfazejos, curadores, o bálsamo consolador, venha de encontro a todas as necessidades materiais e espirituais dos nossos irmãos em humanidade. Que a sua santa paz esteja com todos nós, meus caríssimos irmãos. Muito obrigada por estar comigo, me ouvindo, me perdoe por alguma coisa, e que as bênçãos do mais alto estejam conosco, sempre estão, e que possamos estar juntos em todos os momentos bons, em todas as oportunidades, estudando, aprendendo, orando, servindo, como Jesus quer de nós. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigada. Um abraço grande, Nazaré. Belíssimas palavras. Eu que agradeço. E com essa sua fala que nós despedimos de todos e agradeço a todos por estar conosco. E que Jesus abençoe a todos nós. E assim seja. Amém. Muito obrigada pela oportunidade.